Fala, galera do canal Comunicadores do Brasil. Mais uma entrevista da série de entrevistas do canal. Uma convidada muito importante, Daniela Fogaça. Olá, Olá, tudo bem com você? Obrigado por aceitar o convite. tudo ótimo. Eu que agradeço a participação aqui para conversar contigo e com o pessoal que está ligado no canal. Certo. Começando então, como que surgiu o seu interesse pela comunicação, pelo jornalismo? Bom, eu sempre fui muito falante, né? Eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de escrever. Então, assim, eu acho que veio já desde criança essa vontade de trabalhar com comunicação. Então, na faculdade, eu até fiquei naquela dúvida um pouquinho se eu fazia publicidade ou se eu fazia jornalismo. Mas eu tinha um jornalista que era muito inspirador para mim, que era um jornalista lá do Rio Grande do Sul. Se chamava Paulo Santana, já é falecido, mas ele brilhava nas colunas da Zero Hora, né, o jornal mais importante impresso naquela época, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu acabei me encantando mais pelo jornalismo, comecei a fazer a faculdade de jornalismo, já comecei a estagiar na área e aí só foi. Pegando o gancho dessa sua primeira resposta, é, além dessa referência que você citou, tem mais alguma outra referência profissional que você tem assim como espelho? Eu gosto muito das reportagens do Marcelo Canelas, né? Ele, para mim, é uma referência no jornalismo, o modo como ele escreve, porque ser jornalista é contar histórias, né? A gente vive contando histórias de tudo. E ele conta muito bem. Ele sabe fazer com que o público se aproxime daquela história dele. Ele consegue encontrar personagens incríveis, assim, em todas as matérias que ele faz, nas notícias. Ele consegue deixar até leve uma notícia que é um pouco mais pesada, uma notícia que é um pouco mais desafiadora de se escrever, sabe? Então, eu acho que Marcelo Canelas é o nome que eu trago aqui. No jornalismo, você já passou por algumas frentes do jornalismo, digamos assim. Quais foram elas e tem alguma que você tem mais interesse e alguma que você ainda queira atuar? Bom, eu já atuei tanto em rádio, quanto TV, quanto jornal, blogs, enfim, eu acho que assessoria de imprensa, já atuei em todos os segmentos, em todas as áreas da comunicação. Qual mais eu gostaria de atuar, assim, qual mais gostei? É difícil a gente fazer uma comparação, assim. Eu sempre fui muito apaixonada pela TV, né? Porque eu comecei na TV, então eu tive todo o meu aprendizado dentro da TV. E depois eu passei para o rádio, e o rádio me encantou também. O rádio nossa, me trouxe assim uma energia incrível, uma visão diferenciada de público. Então, assim, eu ainda sou muito encantada em rádio e TV. Eu acho que são dois veículos que aproximam muito. Agora, claro, a gente tem as redes sociais aí, os canais de YouTube. Uh, Antigamente a gente não tinha tanto isso, aliás, não tinha isso, né? Eu lembro lá, quando eu entrei na faculdade, a gente nem falava sobre redes sociais nas aulas. A gente falava sobre rádio, TV e jornal, e assessoria de imprensa. Não era nada além disso. Mas eu acho que cada veículo de comunicação tem sua característica, tem a sua especificidade, e cada pessoa se adapta melhor a um desses veículos, a um desses canais, e dentro desses canais
a um cargo, a uma função específica, né? Eu sempre gostei muito de reportagem na TV, sempre gostei muito de ser locutora dentro do rádio, fui seguindo por esse caminho, mas eu acho que as minhas duas paixões mesmo são o rádio e a televisão. No início da sua carreira, você atuou também em algumas outras cidades aqui no estado do Paraná, né? E se não estiver enganado, também no Rio Grande do Sul, né? Se sim, como que foram, qual que foi a importância de ter atuado nessas cidades, trabalhando em outros lugares? Bom, eu sou gaúcha, né? Eu vim para o Paraná logo após a minha formatura. Eu me formei em jornalismo e vim para o Paraná porque fiz um teste, né? Fiz um teste de trainee na RPC, passei nesse teste e aí vim para cá justamente para compor esse trainee da RPC TV. Aí depois desse trainee, aí que a minha vida começou a ganhar forma em dois estados, assim, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. Depois que eu fiz esse trainee, eu não vou lembrar aqui especificamente o ano, né, já faz um tempinho, não vem ao caso. Eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu acabei optando por voltar para o Rio Grande do Sul, porque eu tinha também passado no trainee, que é chamado de Caras Novas, lá no Rio Grande do Sul, da RBS TV. Então, optei por voltar, mesmo depois tendo feito o trainee aqui no Paraná e sendo convidada até para trabalhar dentro da emissora, eu voltei para o Rio Grande do Sul, fiz o trainee do Rio Grande do Sul, aí fui convidada para ficar lá, então trabalhei na RBS TV, no Canal Rural, que também é um canal que era linkado naquela época, era junto com a RBS. Daí, dentro do próprio Canal Rural e da RBS TV, eu fui trabalhando em outros lugares. Então, como eu já tinha uma certa conexão com o Paraná, me convidaram para trabalhar em Londrina. Aí eu assumi uma filial do Canal Rural em Londrina, onde eu fazia de tudo lá, né? Era só eu e um cinegrafista, então a gente fazia produção, a gente fazia as entradas ao vivo, era desde carregar cabo até aparecer bela e maravilhosa ali na frente da TV para contar histórias. Então, passei por algumas cidades aqui do Paraná, trabalhei um tempo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na TV, passei por Maringá, passei por Londrina. Maringá também atuei em outra TV, que não só do grupo RPC, atuei dentro de uma TV do Unicesumar, que trabalhava linkada com o canal Futura, coordenei lá o jornalismo deles e também apresentava um jornal. Então, eu sempre tive essa ligação muito forte, tanto com o Rio Grande do Sul, que é a minha terra de origem, assim, quanto com o Paraná, até ser convidada para vir para Curitiba e ser repórter aqui na RPC TV. Foi quando aceitei o convite e aí comecei a minha vida mais enraizada em Curitiba. Tem alguma editoria que você prefira cobrir, prefira comentar, enfim, no jornalismo? E nesse sentido, como que foi a experiência cobrindo no Canal Rural e também na época que você cobriu esportes radicais? Uhum. Eu comecei cobrindo esportes radicais, na verdade, assim, foi quando eu ainda era estagiária. Quando eu comecei na faculdade, eu arrumei um estágio dentro da TV educativa, lá em Porto Alegre. E dentro dessa TV eu entrei num setor de chamadas, eram os comerciais, né? Era para trabalhar fazendo os comerciais, elaborando os comerciais, né? Os offs, os textos dos comerciais para os programas da TV educativa. Aí, claro, eu, jornalista nova e tal, fui andando pelos departamentos da TV e fui me encantando com todo aquele mundo mágico. E em um certo momento,
tinha um programa jovem chamado Radar, um programa muito conhecido no Rio Grande do Sul, e um programa assim bem raiz da cultura rio-grandense. É um programa que traz bandas do Rio Grande do Sul para fazer apresentações. E esse programa era apresentado por duas pessoas, o Frank Jorge, que é um cantor, compositor lá do Rio Grande do Sul, e a Giovana também. Os dois apresentavam e me convidaram para ir para esse programa. Dentro desse programa, eu sugeri fazer um quadro de esportes. E eu disse assim, por que a gente não faz um quadro de esportes radicais? Né? Tem tanta coisa no Rio Grande do Sul que a gente pode mostrar, rapel, rafting. E aí eles toparam e eu comecei a fazer esse quadro de esportes radicais. Adorava fazer esse quadro de esportes. Era chamado de adrenalina pura. Né? Até foi um dos funcionários da TV que deu a sugestão do nome do programa. E aí comecei a fazer, mas eu não fiquei muito tempo no esporte, não, assim, não era muito a minha praia. Depois, quando eu fui contratada para a RPC, eu até entrei em uma vaga que era uma vaga do esporte. Porém, fiz poucas matérias assim esportivas, fiz cobertura de jogos, fiz cobertura de outros esportes, até de ginástica olímpica, porque quando você está ali na geral, você acaba fazendo de tudo um pouco, né? Mas não entrei a fundo, assim, nunca fui uma repórter esportiva, nunca fui. E a outra pergunta era do Canal Rural, né? Uhum. O Canal Rural foi bem engraçado na minha vida, porque quando eu entrei no Canal Rural, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo num canal aqui tão segmentado, né? Um canal que fala sobre agricultura, que fala sobre agrobusiness, que fala sobre pecuária. Eu não entendo nada disso. O que eu estou fazendo aqui? E, obviamente, no começo é um pouco mais difícil você entender, você se adaptar. E eu acabei me apaixonando também. Me apaixonando pelo rural. Eu viajava muito, então eu fiz a cobertura do Freio de Ouro, que é a maior competição de cavalos crioulos que tem. Era repórter especial do Freio de Ouro. Fiz uma grande cobertura, que eu acho que foi uma das coberturas que eu mais me orgulho na minha vida, que foi a cobertura da febre aftosa, que começou no Mato Grosso do Sul, depois acabou se espalhando, né, aqui para o Paraná também. Então eu fui para o Mato Grosso do Sul, fiquei um bom tempo no Mato Grosso do Sul, lá, entendendo o que estava acontecendo naquele momento ali da pecuária, e transmitindo isso, conhecendo pessoas incríveis, assim, porque esse mundo rural, você conhece pessoas muito simples, pessoas muito amáveis. E isso é o mais legal, assim, da reportagem, é você conhecer pessoas, sabe? E conhecer as histórias dessas pessoas. E, então, eu acho que essa cobertura me marcou muito essa cobertura no Canal Rural. E é um segmento que eu ainda tenho maior amor, maior paixão. Eu sou mestre em sustentabilidade, então eu também puxo um pouquinho a brasa para o lado do meio ambiente, para o lado dessa parte sustentável mesmo, sabe? Então, foi assim, eu sinto muita saudade da cobertura do rural. Depois, em outro canal, aqui em Curitiba, na TV Mundial, eu também tive um programa rural, assumi esse desafio aí, e também trabalhei dentro de um programa fazendo de tudo, sendo editora, apresentadora, fazia as reportagens também desse mundo rural, que para mim é encantador. E quando você, ainda falando dessas experiências mais segmentadas, no início, quando você começou nelas, você se sentiu assim mais desafiada, digamos assim? Porque eu tive duas experiências também em veículos mais segmentados. Um que fala do vidro e alumínio, outro focado no segmento madeireiro e segmentos relacionados. Você se sentiu mais desafiada, assim, pelo menos no início?
Eu acho que é um desafio diário, na verdade, né? Tem uma frase que a Fernanda Montenegro fala sempre, né? Que imagina, Fernanda Montenegro, que é uma artista extremamente experiente e a melhor do Brasil, vamos dizer assim. Ela diz que toda vez que ela entra no palco para fazer uma peça, né, apresentar uma peça, ela sente aquele friozinho na barriga. E que quando ela não sentir aquele friozinho na barriga, ela não se reconhece mais. Porque não tem como não sentir, né? Não tem como você não ficar à frente de um desafio assim e não ter, pelo menos, um certo receio. Então, eu acho que em todos os momentos, sim, eu me senti desafiada em cada matéria, em cada pauta que eu chegava na redação, lia e percebia o que era a minha tarefa daquele dia, eu me sentia desafiada e me sentia também incentivada a buscar a melhor história, a trazer para o público, para o telespectador, aquela pauta tem de melhor, o que seria mais é, mais importante de dar visibilidade naquela pauta, sabe? Eu acho que sim, a gente até pode se sentir confortável em pautas que a gente tem mais domínio, né? Mas todas elas têm por trás um pequeno desafio, ao menos. Falando da sua carreira, tem uma coisa interessante que ela de alguma forma acaba se interligando com a carreira do seu marido. O que você pode falar dessa parte e da adaptação? Nós dois somos jornalistas, né? E nós nos conhecemos de uma forma muito pitoresca. Todo mundo até brinca do jeito que a gente se conheceu. A gente se conheceu na faculdade. Só que a gente não se conheceu sendo colegas de faculdade. A gente se conheceu como professora e aluno. Ele era o meu aluno na faculdade. Então, assim, houve uma conexão ali, né? Houve uma ligação muito forte, e talvez eu acho que até pela profissão que nós dois escolhemos, haja também uma certa compreensão de vida, né? Porque assim, eu acho que para muita gente é difícil ter um jornalista em casa, porque um jornalista não tem hora, né? Às vezes você vai fazer uma matéria, começa uma matéria em um horário, termina super tarde, ou você tem uma escala diferenciada. Quando eu comecei na TV, a minha escala era, eu só sabia o horário de trabalhar às 6 horas da tarde do dia anterior. Então, só às 6 horas da tarde do dia anterior que eu sabia se eu ia trabalhar de manhã, de tarde ou à noite. Então, é uma coisa muito maluca, assim. As minhas viagens, tinha que fazer viagens que apareciam, surgiam do nada. Então, eu acho que nesse sentido a gente se completou muito, assim, porque a gente se entendeu muito. Eu entendia a questão do trabalho dele e ele sempre entendeu a minha questão. E a gente troca muita figurinha também em casa, assim. É muito engraçado, porque a gente, como jornalistas, nós ligamos a TV, quando a gente começa a assistir alguma coisa, a gente começa a falar daquela imagem, daquele texto que foi feito, começa a analisar tudo, rádio. Normalmente de manhã, quando a gente sai juntos e começa a escutar rádio, a gente escuta uma rádio noticiosa normalmente, né? Liga lá na Band News, liga na CBN, vai escutando e vai analisando. Nossa, mas até criticando às vezes e até elogiando outras vezes. Então, isso é muito do casal jornalista, né? Eu acho que em outros casamentos isso não deve acontecer. Um projeto legal também que você participa, acho que foi criado ano passado, né, se não me falha a memória, é o dos locutores. O que você pode falar desse projeto, como que surgiu a ideia e um pouco do objetivo dele, enfim?
de como é participar dele? Bom, a gente está no mundo hoje dos podcasts, né? A gente está no mundo do streaming, a gente está no mundo das redes sociais e a gente tem que se adaptar a esses novos modelos também. Eu acho que o podcast nada mais é do que um grande rádio também, né? Tudo é rádio. E o rádio sempre foi uma grande paixão minha. Agora que eu não estou neste momento no rádio, mas trabalhei muito tempo na Rádio 98 FM, trabalhei na Rádio Educativa no Rio Grande do Sul e trabalhei na Rádio Caiobá e Ouro Verde aqui em Curitiba. E o rádio é mágico, né? É muito legal quando tu está falando com o ouvinte e descrevendo algo, e o ouvinte está lá imaginando o que você está fazendo, ou qual é o estilo da roupa que você está vestido, ou se você está com um batom azul, vermelho, preto, sabe? Isso é muito bacana do rádio. Então, o projeto dos locutores foi pensando em levar para o podcast o que a gente vivenciava lá no rádio. Ele começou com 4 locutores, que eram eu, Adilson Arantes, André Nogueira e Bruno Henrique, que éramos os 4 que fazíamos o programa Revista Caiobá. E aí, então, depois disso, a gente resolveu, vamos então montar um podcast chamado Os Locutores. Montamos esse podcast. A ideia sempre foi trazer pessoas interessantes, com histórias interessantes. Ao longo dos locutores, a gente foi readaptando o modelo do programa, né? Algumas pessoas saíram, outras pessoas entraram. Hoje eu faço junto com meu marido, então Guilherme Ribaroli está nos locutores também. Adilson Arantes não está neste momento porque está trabalhando como candidato para as eleições, mas em breve estará novamente junto. E André Nogueira deve voltar no momento em que ele conseguir conciliar o rádio com a gravação do projeto, né? Mas o que a gente quer com os locutores é trazer animação, a animação que a gente tinha lá dentro do rádio, porque os programas de rádio que eu apresentei sempre foram programas leves, apesar de serem programas informativos, né? Programas matinais, que é para a pessoa acordar, ligar o rádio, ficar bem informada, mas ficar bem informada de uma forma leve. Mesmo nas notícias mais pesadas, a gente sabia levar de uma forma que aquilo não impactasse tanto, não deixasse o dia daquela pessoa pesado. Então, a gente, além das notícias informativas, a gente também levava dentro desse programa o bom humor, alguma fofoquinha também ali de bastidores de famosos, alguma coisa assim, fazia um balanço assim para que as pessoas acordassem também bem animadas, bem informadas e fossem seguindo com a gente ali durante aquele período ali do programa. Nessa sociedade que as notícias correm muito rápido e volta e meia a gente acaba se deparando com fake news, como você vê o papel do jornalismo nesse sentido? Extremamente importante. Olha, eu acho o seguinte, que, claro, é muito preocupante a gente ter que estar o tempo inteiro desmentindo notícias, né? A gente está num período de uns tempos para cá em que a gente passa mais tempo desmentindo notícias do que informando com algo novo. Isso é bem complicado, mas é muito importante. O que é mais importante dentro de tudo isso? É que as pessoas enxerguem no jornalista uma pessoa de credibilidade, uma pessoa de confiança, né? Não é à toa que a pessoa vai lá, faz uma faculdade de 4 anos, se especializa nessa questão para poder escrever da melhor forma, para poder sempre buscar fontes confiáveis também. E o nosso papel dentro dessa questão da fake news
ele é também de demonstrar para as pessoas o quanto é importante elas entenderem e filtrarem as notícias, né? Filtrarem, entenderem também quais são os veículos que trazem essa credibilidade, né? Porque a gente hoje enxerga muito caça-clique, né? Vai lá, coloca um título com muito sensacionalismo e a pessoa só quer curtidas, cliques, enfim, visualizações. Então, o papel do jornalismo é fundamental. A gente necessita de mais jornalistas que primem pela qualidade do nosso jornalismo aqui no Brasil. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você queira comentar? E aí, se puder pedir para as pessoas seguirem o Comunicadores do Brasil, e tá aberto para você divulgar suas redes, enfim, se quiser divulgar alguma coisa dos seus trabalhos, enfim. Então, já quero pedir para o pessoal seguir os Comunicadores do Brasil aqui. Também quero pedir para que o pessoal vá lá no meu Instagram, @DaniFog. Eu tenho também uma empresa de comunicação, juntamente com meu marido. Nós trabalhamos com cursos de comunicação, oratória, media training. Então, quem tiver interesse, a gente também trabalha com essa questão. Todos estão convidados para conhecer também. Lá no meu Instagram, eu levo para o Instagram também da nossa empresa, onde a gente mostra tudo que é possível fazer, porque hoje comunicar é tudo, né? Hoje em dia, quem não se comunica não consegue transmitir profissionalmente a que veio, o que é, o que está fazendo, né? Enfim, a comunicação hoje ela não fica só no nicho de profissionais que trabalham dentro desse segmento, né? Ela acaba ultrapassando essa bolha. Então, deixo aqui o recado de que existe esse nicho também de comunicação dentro da nossa empresa, quem se interessar. E quero agradecer também a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho de comunicação, de estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória, né? E incentivar quem quiser seguir no jornalismo. É uma profissão apaixonante. A gente diz que o jornalismo é uma cachaça, né? Porque vicia mesmo. Certo. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela disponibilidade mais uma vez. Obrigada, Gabriel. E você que acompanha a página do Comunicadores do Brasil, se inscreva se você ainda não for inscrito, para acompanhar outras entrevistas dessa série.